Total. Nós temos um problema muito grave no Brasil. O professor Olavo, ele dizia uma frase que tem gente que não concorda, tem gente que gosta, que desgosta, mas eu sou obrigado a concordar que não existe direita no Brasil, existe Jair Bolsonaro. A direita no Brasil é muito incipiente, ela está se formando. Eu posso dar um exemplo para você que prova isso. Vai ser votado daqui uns dias a PEC 9, que traz várias pautas categóricas de esquerda, como questão de gênero e cotas e o escambau, e tem deputado que se julga de direita defendendo isso com unhas e dentes. Então, muitos de nós que estão na direita sequer conhecem as pautas que são naturais da direita. Mas por que a direita vota dessa forma, na sua humilde opinião? Porque os caras falam que a esquerda ninguém tira a mão de ninguém, né? Tá com a mão, e todo mundo vai para a mesma pauta. Vocês votam individualmente, né? Por interesse. Exatamente. Por que acontece? Só fazer um breakzinho rápido. Depois do break ele responde. Então, um break para a rede Jovem Pan de rádio. A gente volta já aqui para você que está no rádio. Na TV a gente continua aqui com o nosso querido deputado federal, o Marcos Polon. Show de bola. O que acontece? A esquerda ela começa a se organizar no Brasil há mais de um século. E a direita ela sempre é oscilante. Então a gente viveu quase 4 décadas sem direita no Brasil. A gente começou a voltar a falar em direita no Brasil lá em meados de 2014. Até então o pessoal tinha vergonha sequer de se assumir. No armário. Exatamente. Era de direita, mas era no armário. Então isso tira da gente uma construção cultural sequer para saber quais são as pautas que nós acreditamos. E como há uma contaminação da esquerda no Brasil, hoje existe tanto como... Vou usar o comunismo como alegoria, tá? Mas você vai entender. Tanto comunismo no Brasil que é como se fosse a água e os brasileiros fossem os peixinhos. Então a pessoa nada ali naquele ambiente esquerdista e defende, patrocina ideias que na cabeça deles são justas, são igualitárias e tal, só que na verdade tem consequências muito nefastas. As consequências são terríveis, mas para que você compreenda isso, você tem que estudar história, você tem que estudar filosofia, você tem que ter uma formação pretérita que nós não temos por conta de inexistir essa sequência de construção política direita no Brasil, que infelizmente foi ceifada em 64. O pessoal atribui a ditadura militar ter salvado o Brasil do regime comunista, mas todas as lideranças significativas de direita da época foram sepultadas pela inexistência de sufrágio, Deputado, outras coisas. Você está falando disso, e eu sei que uma das pautas principais suas são as armas, mas você comentou da questão do arcabouço fiscal. Sim, do calabouço fiscal. Eu estou aqui com a lista de quem votou sobre a nova regra. Eu sei que você votou contra o arcabouço. Votei. Mas vários do seu partido, que são oposição, votaram a favor. Exatamente. Então, quer dizer, se nem o partido que é oposição faz frente, não adianta, porque imagine a população. Fui lá, votei, você com os outros deputados representam o povo, representam as ideias do povo, venderam essas ideias. Mas a elite é assim. A elite brasileira. Vai pela conveniência individual. O problema do Brasil não é nem partido político, não é nem a política. A elite é assim, ela vai para onde tiver. A situação é um pouco pior, tá? Do que o seu diagnóstico. Aqui, a maioria votou a favor. A situação é pior. A situação é pior. O Brasil não tem ideologia, deputado. Não existe esse negócio de ideologia. Tem que o pessoal da esquerda defende a deles. É que a direita, como eu disse, é neófita. A gente é um brotinho e os caras são a sequoia. Agora, nós temos que despertar na base, no cidadão comum, a importância de ocupar espaços. Porque foi assim que eles fizeram. Quando, depois do golpe militar, se tirou o voto à presidência, parte deles foram para a luta armada, que eu acho abjeto, não resolve nada, certo? E parte deles foi para a luta ideológica, ocupando espaço, entrando em sindicato, associação. Então, um cara da esquerda, ele tropeça aqui, antes dele cair no chão, ele funda uma ONG. Na direita a gente não tem. O cara da esquerda tem reunião na escola do filho, o cara vai, o cara se infiltra, o cara se impõe, o cara mexe. E nós temos que construir essa cultura, principalmente nos conservadores, para que ocupem os espaços de poder e comecem a criar novos espaços de poder, como eles fazem. Mas igual ele estava falando do problema da inexistência de oposição. Nós tínhamos a ilusão no começo desse ano legislativo que existia um bloco de direita, de aproximadamente seus 100, 120 deputados, e existe, 100, 100 e pouco, 120, e um bloco de esquerda dos seus 100, 150, vai. E o que definia era o centro. E acreditavam que, por conta da opinião pública, o centro não seria cooptado pelo dinheiro, né? E na verdade, semana passada agora foi. Então, hoje eles têm ampla maioria para fazer o que quiser, e aí nós vamos para um diagnóstico ainda mais grave.
vários setores de grandes corporações têm escritórios de lobby especializado em Brasília e estão pagando esses lobistas para defender o seu queijinho. Só que o cidadão, ele não tem. Então são pouquíssimos deputados que estão lá para defender efetivamente o interesse do cidadão. São grandes corporações. E aí nós vamos no cerne da questão. O PL hoje, tá, é um partido ideologicamente identificado como direita. Mas a gente não pode olvidar que isso está sendo construído. Ele não tem uma história pretérita de direita. Isso é uma construção, certo? E o que nós temos lá? Temos um bloco que faz parte do PL que foi eleito pela estrutura partidária, que tem vários grupos que têm interesse na eleição. Então, os poucos que foram eleitos, esses 120 eleitos com a bandeira ideológica, estão fazendo o seu trabalho. Mas nós temos um grande problema. Boa parte do Brasil não vota com a ideologia ou com a cabeça, vota com o estômago. No PL, o primeiro bloco do arcabouço fiscal, 47 do PL votaram sim a favor e 43 não, ou seja... mais da metade. Metade, cara, metade. E aí fica difícil. Fica difícil. Então, você imagina, está difícil para você que acompanha daqui. Imagina para nós que temos toda a estrutura do nosso mandato pautada numa bandeira ideológica, num vínculo de confiança com o eleitor, poder trabalhar lá dentro. Você imagina o quebra-pau que não é. Agora, diferente da esquerda, que se fecha num quartinho, ele se come na porrada e sai todo mundo abraçado, a gente ainda não atingiu esse nível de maturidade de fazer isso aí na direita. E isso é um problema muito grave. Você não acha que está muito extremo? E sempre que é extremo é chato. É pra caramba. O ruim é que pegou dois extremos. Fica dois extremos. Brigando conversa de extremo. E o cara que é o fiel da balança, vamos chamar assim, o afegão médio, o cara que também não está muito, não está vivendo... Passa no caixa do mercado. Não está vivendo isso. Ele quer a vida normal. O cara quer comer... Pagar um boleto para essa pessoa... Sabe, é chato. É chato, é muito chato. Fica dois extremos, dois extremos. A gente fica pagando a conta. Nós temos um problema também, cara, que é o seguinte, existe, a política ela é muito parecida com a economia, você tem a oferta conforme a demanda. E existe uma demanda muito grande pelo político lacração, aquele que vai e lacra. E a lacração ela não constrói absolutamente nada no parlamento. Eu recebi muita crítica da minha base eleitoral porque eu não fico lacrando. Eu tenho 20 anos de advocacia nas costas. Não faz corte no Instagram. Eu não sou um personagem, eu não sou uma alegoria. Que virou uma pega na política para ter engajamento. Exatamente. Muita gente que está no Congresso agora entrou através da internet e da lacração. Não, eu entrei através da internet. Só que se você pegar 100% dos meus pronunciamentos, eles são jurídicos. Sim. Eu tenho 20 anos de advocacia nas costas, você impõe uma responsabilidade. E tem eleitor que se você não ficar lacrando, não ficar xingando, não ficar ofendendo a outra parte, você não é mais de direita. Então, qual é o grande problema? Aí, voltando lá no começo, é a falta da construção de uma cultura de direita. Porque vocês, 4 aqui, compreendem o que é direita e esquerda, mas o afegão médio não tem nem ideia. Não sabe qual a importância de você ter um Estado menor, de você reduzir a máquina estatal. Essa discussão não chega no caixa do supermercado. Porque nunca chegou nele. Exatamente. Ou às vezes também a gente pode colocar que chegou de uma forma que não é interessante pra ele. Porque assim, ele tá vendo lá, sei lá, tem o governo de esquerda, ele fala, cara, eu não quero mais isso. Aí ele vai e vota na outra parte e fala assim, esses caras vão resolver o meu problema, é isso que eu penso. Exato. Aí acontece isso que o Sam acabou de mostrar. A galera que ele colocou lá pra representá-lo, tá fazendo totalmente o inverso do que falaram. Essa premissa especial, essa premissa não é verdade por conta de uma coisa. Nem todo mundo que entrou pelo PL entrou por conta de bandeira ideológica. Tem muita gente que está ali porque tinha estrutura já. Sim. Por exemplo... oportunista. E entrou para pegar carona no Bolsonaro. O cara é bem votado, leva 3 também. Bolsonaro fez tudo esses caras aí. Não, tem muito cara ali que entrou independente do Bolsonaro. Eu conheço deputados... Bolsonex. Entra na bota. Bolsonex. Eu conheço deputados... Bolsonex. Tem deputados de alguns estados que eu conheço, evidente eu não vou falar o nome, que eles têm uma amarração tão grande na máquina estatal que não interessa o partido, a ideologia dele, que ele vai entrar. Já tá no jogo faz tempo. É esse que é o problema. Até o Fufuco lá, como é que ele chama? O Fufuca foi lá no Bolsonaro. Fufuquinha era bolsonarista. Até ontem de manhã. Até ontem de manhã, aí troca. Então, como é que a gente faz para levar isso aí para baixo? Mas essa é político brasileiro assim.